Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. O nosso convidado de hoje é o professor Brito Semedo, antropólogo e investigador, foi vice-reitor da Universidade de Cabo Verde, no Polo do Mindelo, é colaborador do Expresso das Ilhas, com muitos artigos, ensaios e também já muitos livros publicados, o último dos quais, Faluz, publicado em 2022. Em 2014 lançou Na Esquina do Tempo, Crónicas de Mindelo. Antes, em 2006, Brito Semedo publicou A Construção da Identidade Nacional, análise de imprensa entre 1877 e 1975. Claro que há muitos outros livros já publicados por Manuel Brito Semedo, que apresenta esta tarde no Auditório Garantia Interatlântico o livro Cabo Verde, Ilhas Crioulas, da cidade de Porto ao Porto, cidade, século XV a século XIX. Brito Semedo, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Este livro visa trazer para, digamos, o centro do debate, para o espaço público, fomentar essa discussão em torno da construção da identidade do cabo-verdiano. Portanto, visa aqui desconstruir uma narrativa em como Cabo Verde, a nossa identidade, tem apenas uma matriz, um homem único, uma matriz única. Portanto, esse livro vem trazer uma outra abordagem. Muito bom dia. Na verdade, isto é uma hora para começar o dia, e eu tenho estado neste dia com muito entusiasmo e na expectativa da apresentação deste trabalho, porque eu sei que é uma perspectiva diferente, não que seja nova. Eu fiz a apresentação do meu trabalho, mas isto há 20 anos, para ver a análise do discurso através da imprensa, vendo as fases de um processo que é dinâmico em termos da identidade. Eu tinha ficado em 75 e tenho refletido muito sobre isso para ver como é que Cabo Verde tem evoluído, como é que o processo tem sido apropriado por uma questão da ideologia e depois de toda uma orientação política, porque há atores que têm influenciado isso, e eu digo que Cabo Verde tem sido nesse xadrez do mundo um peão. Houve circunstâncias que levaram a determinadas e que influenciaram em termos de... Se nós temos a criolidade, que é toda a mistura, todo o processo, eu estou a falar muito mais de miscigenação biológica, estou a falar em termos cultural. Nós temos o século XV, que é o marco, o momento em que, na verdade, se nós vermos numa perspectiva de história, é o momento da expansão de Portugal, portanto, estender o próprio domínio, com cobrança de impostos, a possibilidade de ligar com o continente. Há uma segunda fase, quando há a falência da cidade velha, em que há uma endogeinização. Voltamos para nós, porque já não havia ligação nem com o continente africano, de onde vinham os escravos, que estava nesse processo do comércio, particularmente dos escravos. Vai falir a cidade da Ribeira Grande. A seguir a isso há uma outra fase de ocupação ou de povoamento, que são as ilhas montanhosas e agrícolas. Esta é uma fase mais agrícola. Essas fases são extremamente importantes para não só a formação da identidade do homem crioulo, da cabo-verdianidade, vai se estender e ocupando-se, passando de Cabo Verde, da Ilha de Santiago, que era vista como a Ilha de Cabo Verde, uma visão muito mais estreita. Ilha de Santiago, Fogo também. Sim, Fogo também, que era tudo ligado, mas era particularmente... Porque os proprietários que estavam e os ligados ao comércio, era gente que tinha propriedades no Fogo, estavam no Fogo, mas eram particularmente de cá. Por isso que, quando falamos, fica Fogo como juntamente com Santiago. Esta segunda fase de povoamento, que são essas ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Brava, particularmente Boa Vista e Sal, isto foi em períodos, e Maio, períodos mais interciclos, porque era sobretudo pelo comércio portanto, por causa do sal, com a presença de muitos ingleses, e o chamado Porto Inglês no Maio,
ou coisa do tipo, e criação de animal, e nessa primeira fase. E depois eu refiro-me ao século XIX, precisamente, da cidade do Porto, que é da Ribeira Grande, ao Porto-Cidade, quando o Porto Grande se torna, e é descoberto, entre aspas, como um porto extremamente importante por causa das características das águas, por causa do abrigo e tudo isso, que na altura ainda também era uma ilha desabitada, que já tinha havido uma iniciativa de tentar habitar com gente do Fogo e era próximo com mais gente de Santo Antão. Esse processo de mistura e esse momento em que Cabo Verde volta a ligar-se ao mundo, já houve um momento e outro momento, é que eu digo que foram os momentos marcantes e importantes, vamos dizer, os caldeirões de produção da cabo-verdianidade. São esses, temos as misturas numa primeira fase, com um contingente muito grande vindo de África. Eu questiono só se de facto é uma sociedade escravocrata com grandes propriedades, com um número grande de escravos, com um número significativo de escravos e com uma monocultura, como veio acontecer a São Tomé e outros. Isto é que eu questiono, dizendo que toda essa economia era baseada no algodão. Esta é uma questão à parte, porque tem sido extremamente trabalhado, até considerado noite escravocrata. Então, a minha questão não é não haver escravos, uma percentagem elevadíssima de escravos em termos populacionais, se bem que não temos, não está tão definido em termos de não há estatísticas. Não há estatísticas nesse sentido. O primeiro censo é do 1700 e do século XVIII. Não é essa a questão. A outra ideia que pode ter surgido e que é sempre defendida, a cidade berço, a origem única, o homem único que depois se espalha às outras ilhas. Eu também questiono isso, porque o escravo vadio ocupa Fujão, ocupa a ilha, portanto, sobretudo a parte que é mais da orientação chamada sul, porque o norte vai falir rapidamente, o sul que vai até Pica, referência de Pica de António por causa do próprio governador donatário. Portanto, essa referência que é, e não são essas mesmas pessoas que depois vão para as outras ilhas. Gente de Santiago e Fogo, sim, mas depois há todo um contingente, por causa da economia, de desenvolvimento, que vem de fora. Vem de fora, numa fase, gente que vem de Portugal e da Madeira, etc. E isto numa primeira fase, e depois vem outros nas fases seguintes. E há um processo também de gente que já está em termos das outras ilhas, que depois se juntam em São Vicente, e é gente que vem de fora, que vai, e São Vicente torna-se, o Porto torna-se, não estou a falar propriamente de São Vicente, mas é o Porto, se torna importante, e nasce uma cidade à volta do Porto, e há todo um fervilhão e um caldeirão de produção, e é nesta altura que Cabo Verde fica importante, outra vez, portanto, outro momento na cidade de continuar, para a América do Sul, sobretudo, porque não há o canal de Suez. O que eu estou a explicar esta parte histórica, mas não é só esta é a primeira parte em termos do livro, em termos do trabalho de investigação, mas a segunda parte é como é que tudo isto produziu, chegado ao século XIX, portanto, 4 séculos de povoamento, nesse processo, para não ficarmos apenas numa origem. 4 séculos de povoamento, com toda uma mistura, todo um processo de cedências e absorção. Portanto, dessa transformação toda, chegado ao século XIX, o cabo-verdiano está completo. Portanto, a nação cabo-verdiana está completa. Nós temos uma língua, nós temos uma matriz cultural judaico-cristã, porque veio juntamente com o dito descobridor em 60 e o povoador, a partir de 1462, juntamente veio a Igreja Católica, não, para dar a matriz. A cidade desenvolve-se rapidamente. Em 1533 já é uma diocese, portanto, mostrar agora como é que é o processo. E em 60, logo a seguir, em 1466, começam a chegar os africanos e que são escravos. Portanto, não é só ficar nesta fase, mas é dizer que é todo um processo de mistura, passagem para o outro. Chegado ao século XIX, já temos língua, como disse, já temos
uma religião com interferências, sim, e muito africano. Nós continuamos a ter hoje, portanto, não, quando falamos da África, falamos no abstrato, mas é pensar que os grupos que vieram, que não eram, na verdade, grupos, mas eram africanos apanhados em determinadas partes e trazidos, e é misturas das origens, portanto, não é um grupo homogéneo, não há até a ideia de grupo, e há necessidade de sobrevivência, organizam-se cá. Por isso é que, até para responder a essa questão do que é uma cultura africana, não é nesse sentido. Generaliza-se dizendo que é gente que veio do continente africano e não propriamente. Estou a ver nesse aspecto cultural. Nós produzimos com essa mistura toda, esse sincretismo, se por um lado é de religião, mas é sincretismo também cultural, nós produzimos todo um fabulário nosso, que é europeu, que é africano, e que não é nada disso, é original. Isto é que eu acho que é importante Cabo Verde, é nós sermos uma sociedade crioula, a primeira sociedade crioula do mundo. Isto é que é importante. Portanto, nós podemos dizer que este livro é em defesa da criolidade. É da criolidade e da cabo-verdianidade. Portanto, uma primeira fase eu estou a falar da criolidade, desse processo de mistura, e depois a identidade do homem cabo-verdiano, que é a segunda parte do livro, que eu vou mostrar como é que isto... Quando eu estava a falar nessas características, o que foi determinante para formar um homem cabo-verdiano, tem a ver com as secas, tem a ver com as fomes, e isso levou à imigração, e de gente que vem também, depois mais tarde vemos no século XIX, ainda temos os judeus e toda essa contribuição, o que vem é todo esse processo, e mais a própria facilidade, não estou a dizer facilidade, cedo haver a instrução, primeiro da instrução da igreja, e depois a instrução pública, que faz com que o homem cabo-verdiano, com fracos recursos, veja na escola, através da escola, a sua principal enxada para o seu desenvolvimento económico. Mas é o salto da modernidade, porque eu falo da modernidade do século XVIII, século XIX, porque é a comunicação, ligação com o exterior, e vemos a presença dos ingleses durante muito tempo. A partir de 1836 começamos a ter os depósitos de carvão, os barcos a ir e vir, e é um período que, como eu disse, não há o canal de Suez, e é 50 anos. Da primeira fase são 200 anos, que é do século XV, que vai até 17, e depois são 50 anos, depois há todo o processo de declínio até desaparecer. Se nós virmos, em termos de imagem... Mas essa fase da nossa história, sobretudo a partir do século XIX, isto tem merecido pouca atenção por parte dos historiadores. Pelo menos na História Geral de Cabo Verde, veio até o século XVIII, depois não há grandes desenvolvimentos. Há um livro do António Correia e Silva, no tempo do Porto Grande de Mindelo, mas de facto falta aqui um trabalho de continuar a investigar e a trazer contributos para que nos ajudem também a ter uma ideia de identidade cabo-verdiana, que segundo Brito Semedo, portanto, não tem uma matriz única, é compósita. O Brito também desconstrói essa ideia de reafricanização dos espíritos, que é uma ideia que foi acentuada, sobretudo depois da independência em 75. Mas a questão é que a História Geral de Cabo Verde há uma equipa de investigação que faz todo o trabalho e vai até o século XVIII. O século XIX é extremamente rico, extremamente importante. Na minha visão, se eu recuar à metáfora muito bonita de António Correia e Silva, de Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, eu disse o que é mais importante e o que não é estudado, o que não está sendo trabalhado, numa visão do conjunto, mas em temas específicos, como agora foi referido, que é amanhã da madrugada. Ou amanhã da modernidade, corrige. Amanhã da modernidade é que é importante, está tudo pronto. Muito bem. Brito, não vamos ter muito tempo, eu só queria perguntar em relação à cerimónia desta tarde, a quem é que vai apresentar o livro, uma vez que vamos ter que dar um salto até à Assembleia Nacional. Rapidamente, eu tenho dois colegas, porque isto é uma investigação, eu quero ter esse viés de leitura académica. É o Adilson Semedo, que é da Universidade de Cabo Verde, que é o doutorado em Sociologia, e tenho o Pedro Matos, que é doutorado em Relações Internacionais, que é a Universidade de Santiago. Vai ser, porque foi patrocinado, o trabalho foi patrocinado pela Garantia, vai ser
no auditório da Garantia Interatlântico. Haverá livros disponíveis nessa hora. Eu agradeço a Rosa de Porcelana que acreditou. O livro é um objeto bonito, é polémico, mas é um contributo para tranquilamente nós debatermos a questão da sociedade cabo-verdiana hoje, a identidade cabo-verdiana hoje, que é dinâmica. Vai ser hoje às 17 horas. Às 18 horas. Às 18 horas, 6 da tarde, portanto, no auditório da Garantia, aqui na Cidade da Praia. Brito Semedo, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Café Central.